Como eu tinha dito a vocês na, na última aula, que não foi nem semana passada, né, foi na outra, hoje a gente vai começar com a última fase da cinemática, que é o movimento bidimensional, que é chamado movimento de projéteis. É um movimento típico quando você lança uma bola, joga um objeto, em que ele faz uma curva de subida e descida, ou só de descida, quando você joga ele em linha reta, e o objeto cai a uma certa distância horizontal do ponto onde foi lançado. Então, se você chutou uma bola ou lançou uma pedrinha, isso é um movimento de projétil, né? É um movimento que ocorre no plano. A gente pode traçar um plano contendo aí o movimento, desde que não tenha vento, não tenha nada que faça com que o objeto se mova deste plano, tá? Então, é a última fase, como eu disse, do, do nosso estudo de cinemática. A gente vem aqui agora para, né? Nós vimos primeiro o movimento sem aceleração em linha reta, depois o movimento em linha reta ainda, mas com aceleração, que foi o movimento retilíneo uniformemente variado. Vimos a aplicação principal desse movimento, né, no nosso dia a dia, que é a queda livre, e agora a gente vai dar a liberdade dos objetos se deslocarem em duas dimensões, né? X e Y. Então está aqui, né, lançamento de uma bola. O que que acontece? A gente tem aqui alguns tipos de movimento. Esse é o mais simples, o que a gente vai estudar mais, que é o chamado movimento terra-terra, né? O objeto ele é lançado a partir da Terra e volta à Terra. Ele poderia ser lançado de um ponto mais alto, não exatamente embaixo, fazer um movimento parecido com esse, ou ele pode ser lançado também de um ponto mais alto, sair em linha reta e só caindo até tocar o solo. Como a gente está desprezando o atrito, nós temos que esse movimento ele acaba sendo uma composição destes dois movimentos que nós já estudamos, né? É uma composição, descrição matemática, claro, do movimento. É uma composição de um movimento sem mudança de velocidade no eixo x. Então, se a gente pensar aqui só no eixo x, o objeto é como se ele estivesse se deslocando em linha reta com velocidade constante. E no eixo y, ele faz esse movimento aí de subida e descida. Deixa eu silenciar aqui, alguém entrou com o microfone aberto, ok, tá? É um movimento de subida e descida, feito aí sob a ação da gravidade. Então, do ponto de vista da descrição matemática desse movimento de projéteis, a gente vai misturar o MRU no eixo x com o MRUV no eixo y, tá? Na verdade, queda livre no eixo y. Então, a novidade é ter duas coordenadas e ter esse mix. Mas, na verdade, em termos de descrição matemática, a gente vai estar usando equações que nós já vínhamos trabalhando antes, tá? O que acontece? A gente pode pensar aqui, né, e essa é a formulação matemática que a gente usa na descrição de um movimento desse tipo, que quando o objeto é lançado, a velocidade dele tem duas componentes, né? Uma que faz com que ele vá subir, com que ele vá ganhando altura em relação ao ponto de lançamento, e a outra que faz com que ele se desloque aqui da esquerda para a direita. A aceleração, a variação da velocidade, está associada à existência de uma força. No eixo X, como não existe nenhuma força atuando, repito, enfatizo, estamos desprezando atrito, né? Como não existe nenhuma força atuando no eixo x, essa velocidade não muda. Então a componente x, ela segue sendo sempre a mesma ao longo de todo o movimento. Já no eixo y, como tem a força peso, ela vai atuar de maneira a reduzir a velocidade, né, uma desaceleração nessa primeira fase do movimento, que é a fase ascendente. Então, a força-peso vai reduzindo a velocidade até que o objeto zere a velocidade. E a partir daí, na fase descendente do movimento, ela vai acelerando o objeto, puxando ele para baixo até chegar no solo.
Se o movimento for terra a terra no mesmo plano, como está aqui, né, sai do solo e volta para o solo, o que acontece é que a velocidade final tem a mesma intensidade da velocidade inicial, porém com o sinal do eixo da componente vertical invertida, né? Do mesmo jeito que a gente vinha tratando antes, e no eixo x nenhuma alteração, tá? Então aqui, nesse esqueminha aqui, nesse desenho, vocês podem ver no passo a passo como é que vai sendo feita a alteração, né? A cada momento, o objeto vai para um ponto mais alto, mantendo a mesma componente x e reduzindo a componente y até zerar, e depois ele faz o movimento inverso, aumentando a componente y e mantendo a componente x, chegando aqui na Terra com uma velocidade de mesmo módulo, porém sentido oposto, ou seja, ele está apontando aí para frente e para baixo, né? Sentido oposto só no eixo vertical, tá? Em termos matemáticos, o que que a gente vai usar então? Para a descrição no eixo y, o que a gente vinha usando para a queda livre, né? A posição do objeto em cada instante é dada pela posição inicial, pela velocidade no lançamento e o impacto, né? O efeito da aceleração gravitacional terrestre sobre esse movimento, tá? Olha aqui. Né? Em termos de velocidade, ele sai com uma velocidade que vai até zero e depois cresce no sentido negativo, como nós tínhamos visto antes, e a gente vai poder usar ainda a equação que mistura, que faz o mix aí da equação, que é a equação de Torricelli, onde a gente elimina o parâmetro tempo entre essas duas equações, chegando numa equação que relaciona os quadrados das velocidades, a aceleração e a posição. E no eixo x que a gente tem é que o objeto se desloca com velocidade constante. Esse v0x é a componente da velocidade no eixo horizontal. E aí, vocês vão me fazer uma pergunta óbvia, né? Tá, e como é que eu faço essa divisão de componentes, né? Essa divisão é bem simples, gente. Ele é feito assim. Quando o objeto é lançado, né, a velocidade dele forma um ângulo em relação ao eixo x, que a gente está chamando aqui de ângulo de lançamento, ângulo θ, tá? O v0x, componente x da velocidade, é a velocidade vezes o cosseno desse ângulo θ. Já a componente y, tá? O v0y é esse v0 vezes o seno do mesmo ângulo, tá? Então, dado uma velocidade de lançamento, a gente precisa agora ter, além do módulo dela, o ângulo com que ela foi lançada, para conseguir fazer essa distribuição do quanto dessa velocidade que impacta no movimento horizontal e o quanto que impacta no movimento vertical, né? Quanto mais vertical for o lançamento, mais o objeto vai subir. Quanto mais horizontal, mais distante ele vai, tá? Tudo bem até aí? Alguma dificuldade para vocês? Vamos analisar aqui um exemplo de um projétil que é lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo, uma velocidade que a gente estava bastante acostumado com ela, só que agora a novidade está aqui, ó. Ele forma um ângulo de 30 graus com a superfície horizontal. E a gente pode calcular a altura máxima da trajetória, que a gente já fazia em relação ao solo, o tempo de voo e agora aqui a grande novidade, o alcance, tá? O alcance é a distância horizontal que o objeto vai cair em relação ao ponto de onde ele foi lançado, tá? O alcance passa a ser agora passa a desempenhar aqui um papel muito relevante. A gente antes não tinha essa figura, né, do alcance, tá? Então vamos fazer esse primeiro exemplo. Então, o objeto então lançado com 30 graus. Deixa eu buscar aqui a minha lousa. Alguma dúvida por enquanto? Algum comentário? Nada, nada.
Até o Silvio tá quietinho hoje. O que que houve, Silvio? Tá calado? Só observo? Ó, professor, desculpa, precisei dar uma saída aqui. Bom, tava O moleque estranhando. tava, o moleque tava no banheiro aqui, fui lá ajudar ele. Tá certo, não, tranquilo. Vamos então fazer esse exemplo aqui. Deixa eu dar mais espaço aqui para conseguir desenhar. Eu estou tentando me entender com uma outra mesa digitalizadora. Se eu não conseguir me entender, eu volto para a veia, porque essa nova aqui está me dando muito trabalho. Achei que ela ia ser mais fácil, me enganei. Seguinte, o movimento é esse aqui, tá? A gente tem terra, o objeto vai ser lançado para cá, ele vai então subir, 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 subir e descer a uma certa distância. Esta certa distância que está nos interessando agora, que antes não fazia sentido, é o tal do alcance, tá? A altura máxima, ela ocorre aqui, no centro da trajetória, tá? A velocidade total, ele informou 30 metros por segundo. O ângulo de lançamento, 30 graus, né? Então a gente tem aqui θ igual a 30 graus nesse lançamento. O objeto é lançado de um ponto que a gente vai colocar nele a origem do sistema. Então a gente vai dizer que x0 igual a y0, ambos iguais a zero. Tá? Então sem nenhuma variação aqui, né? Então 0, 0 no ponto de lançamento. O que que a gente tem de equação para isso? A gente tem o seguinte: posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual a posição inicial, 0, mais velocidade, componente horizontal dela. Então, cosseno de 30 graus. Tá horrível a minha letra com essa mesa digitalizadora. Eu vou trocar, só um minutinho. Não estou me entendendo com a mesa nova. Pá. Então vamos lá, continuando aqui. Temos então uma velocidade horizontal de 30 cosseno de 30 graus. E no eixo Y, o que que muda? No eixo Y, nós teremos... Xiii, tá interferindo um no outro agora? Ah, que saco. No eixo Y, péssima ideia fazer o teste com a mesinha nova. No eixo Y, peraí, eu vou reiniciar esse negócio, não tá bom não.
Estão enxergando a lousa agora? Agora sim, professor. Legal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver a caneta. Tinta. Ok. Uai, que coisa esquisita. Ele não está me deixando escrever. Eu mudo aqui e ele continua no modo configurações. Hoje o dia está divertido. Segunda-feira. Segunda-feira. A caneta ativada. Desativei. Ok. Agora sim. Eixo Y, então, nós vamos ter que a posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual à posição inicial, 0, mais velocidade inicial. Agora, a componente vertical, ela é assim, tá? 30 vezes o seno de θ. Por que essa divisão? Vamos recordar o triângulo retângulo lá da geometria para vocês entenderem por que o seno e o cosseno. Se eu tenho um triângulo retângulo aqui nesse ponto, e este ângulo é o ângulo θ, tá? Se aqui nós temos a velocidade do movimento, V0, a componente, né, o cateto vertical, ele corresponde ao V0y e o horizontal ao V0x. Lembram disso? Triângulo retângulo. E daqui a gente tem a definição de seno e cosseno, tá? O seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto a ele, V0y, dividido pela hipotenusa, V0. O cosseno do mesmo ângulo, a definição dele é cateto adjacente, então V0x, dividido pela hipotenusa, V0. Então, daqui, a gente tem que o V0y é o V0 seno do ângulo θ. E que o V0x é igual ao próprio V0 cosseno desse ângulo θ, tá? Então, por isso que a gente trabalha aí com 30 seno e 30 cosseno para dividir aí as componentes horizontal e vertical da velocidade de lançamento, tá? Então, como é que fica aqui? Mais 30 seno de θ, T, menos 1 meio de gravidade, tempo ao quadrado. A mudança está aqui, né? Tá? Já a velocidade y, e agora é importante que a gente frise que é a velocidade vertical, é igual à velocidade inicial, portanto, V0 seno de 30 graus, seno de θ, menos gravidade vezes tempo, e temos ainda Torricelli, que relaciona a velocidade com a velocidade inicial. Cuidado que agora aqui entra o V0 seno de θ ao quadrado, menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. Muito confuso, pessoal? Como é que está isso para vocês? Tudo bem até aqui? Tranquilo, professor, por enquanto. Tá. Então, vamos o que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir nessas equações os dados que nós temos do problema. Lembrando que a gente está analisando isso aqui. O objeto sendo lançado com 30 e 30, tá? E aí, gente, a gente precisa olhar agora para quem é o seno e o cosseno, né? Vocês podem fazer isso direto na calculadora ou podem fazer isso usando as raízes, tá? Que eu vou fazer aqui, ó. O resultado não vai mudar, tá?
O seno de 30 graus é igual a 1 meio, já o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou vocês pegam a calculadora e vão ver que esse daqui é 0,5, esse 0,8666, enfim, aproximadamente 0,87, tá? Quando eu substituir esses dados aqui, vamos ver como é que vão ficar essas equações. Tá. Então vai ficar assim. Coordenada x do movimento em relação ao tempo. x0 é 0. 30 seno de 30 graus, 1 meio, vezes o tempo, menos gravidade, a gente continua usando 10, 5t ao quadrado. Coordenada y no tempo, igual à coordenada inicial, que é 0. Opa, fiz uma besteira aqui. Volta. É 30 graus. Isso como se fosse 60. Então, voltando. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? O x com cosseno. Vezes o tempo, que é essa primeira equação aqui. A equação da posição vertical, y, é essa assim, 30 vezes 1 meio, vezes o tempo, menos 10 sobre 2, 5t ao quadrado, tá? Velocidade vertical, função do tempo, é a velocidade vertical inicial, então 30 vezes 1 meio, menos gravidade vezes tempo, e por último, equação de Torricelli, Vy ao quadrado igual a 30 vezes 1 meio, né, 30 seno de θ ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20, posição inicial, 0, então fica só o y, tá? Então aqui nós temos 4 equações agora que nos permitem descrever matematicamente o movimento. Tá? E o que ele está pedindo? Ele está pedindo 3 coisas: a altura máxima da trajetória, alcance e tempo de voo. Então vamos fazer isso aqui. Ó. A altura máxima continua sendo mais fácil de calcular por Torricelli. Por quê? A altura máxima corresponde ao momento em que o objeto tem velocidade y0. Tá? Então, nesse ponto aqui mais alto, a velocidade, componente vertical da velocidade vai ser 0. Então, a gente vai fazer assim. Ó. Quando Vy for 0, tá? Nós temos aqui 15 ao quadrado, 30 sobre 2, menos 20 vezes a altura máxima, tá? Então, passando esse 20h para o outro lado da igualdade, muda o sinal, 20h igual a 225, que é o 15 ao quadrado, e aí a altura máxima, então, fica o 225 dividido por 20, o que vai ser igual a 11,25 metros. Então, o objeto vai sair do zero, vai se deslocando da esquerda para a direita, ali no nosso esquema, vai também subindo até atingir 11,25 metros de altura, e depois disso ele inicia o movimento de retorno ao solo. Tá? Então, esse é o alcance. Qual vai ser o tempo de voo deste objeto? O tempo que ele demora para voltar ao zero, né? Nós temos aqui 2 maneiras de fazer isso. Uma delas é menos dolorosa e a outra é mais dolorosa. Então, eu vou fazer das 2. A gente pode pensar no seguinte: V0y, né, a velocidade inicial está aqui, ela é 15. Ele vai subir, parar de subir e começar a cair. Quando ele chegar embaixo, tá? O que vai acontecer? A velocidade y final dele vai ser o mesmo 15,
metros por segundo, só que com o sinal trocado, né? Então, ele é lançado com 15 componente Y e com 15 raiz de 3 componente X. E ele termina o movimento com 15 raiz de 3 metros por segundo na horizontal, mas com 15 na vertical, só que agora apontando para baixo. Se eu sei disso, né, se eu reconheço isso aqui, eu posso dizer o seguinte: quando a velocidade for menos 15, este objeto que partiu com mais 15, sendo puxado para baixo pela gravidade, estou usando essa equação aqui, terá finalizado seu movimento, tempo de voo. Passando esse 15 para o outro lado da igualdade, a gente tem que menos 15 é igual a menos 10 tempo de voo. Logo, o tempo de voo vai ser igual a menos 30 dividido por menos 10, que dá 3 segundos. Tá? Então, esse é o jeito mais rapidinho, menos trabalhoso, tá? De calcular o tempo de voo. Vamos fazer do jeito doloroso agora. O jeito mais doloroso, especialmente se você não tem uma calculadora que faça o cálculo da raiz quadrada diretamente. Tá? Algumas calculadoras já têm essa propriedade. A gente vai ter o seguinte. Eu vou usar a equação da posição. Quando o objeto chegar na coordenada 0, né, de volta, ele que partiu de mais 15 de velocidade terá atingido o tempo de voo com aceleração de menos 10. E aí a gente tem uma equação do segundo grau para resolver. Essa daqui, quando ele é lançado da origem, ela não é tão complicada, tá? Já que aqui nós temos o seguinte, ó. Se eu coloco o tempo de voo em evidência, nós temos que 15 menos 5 tempo de voo vezes tempo de voo igual a zero. Tempo de voo igual a zero não nos satisfaz. Matematicamente ele representa o ponto só de lançamento, então a gente tem que resolver só esse lado aqui da equação. Ou seja, 15 menos 5 tempo de voo é igual a zero, logo 15 é igual a 5 vezes o tempo de voo. Daí nós temos que o tempo de voo é igual a 15 dividido por 5, 3 segundos, tá? Esse jeito de resolver, ele vai ser o único possível quando nós tivermos a velocidade, a posição inicial diferente de zero, tá? E aí, só que a equação do segundo grau, ela passa a ter o termo independente, e aí a gente tem que usar, de fato, Bhaskara para resolver, tá? Então já temos o alcance, já temos a altura máxima, já temos também o tempo de voo, calculado de duas maneiras. Falta agora o cálculo do alcance, tá? Gente, o alcance, a distância horizontal, nada mais é que a coordenada x do movimento final, ou seja, x no tempo de voo. Então, nesse caso, o alcance ele vai ser igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de lançamento, né? Vezes o tempo de voo. Nesse caso, o tempo de voo é de 3 segundos. Então, nós temos aqui 90 dividido por 2, 45 raiz de 3 metros. Ou, se preferirem, fazendo a conta na calculadora, 45 raiz de 3, dá aproximadamente 78 metros, 77,94. Tá? Então, isso é aproximadamente 78 metros de distância em relação à origem onde o objeto vai cair. É essa distância aqui. Tá? Se vocês olharem, pensarem um pouco nessas definições e na nomenclatura de queda livre, ela é toda baseada. Só um minutinho, deixa eu salvar aqui. Mecânica, processo de soldagem, 13 de setembro.
Hoje é meu dia de tomar a segunda dose da vacina. Vou deixar vocês até um pouquinho mais cedo por conta disso. Então, o que acontece? Essa nomenclatura da queda livre foi uma das coisas, um dos problemas mais importantes da engenharia no passado. Essa nomenclatura, ela é proveniente da chamada balística, tá? Porque antigamente, na época dos canhões, aqueles modelos antigos que a gente vê em filme de canhão, o que era controlado pelo lançador? A velocidade de lançamento, porque ele fazia isso com a quantidade de pólvora que ele colocava, e o ângulo. Então, toda a estrutura da balística foi criada para calcular alcance a partir de velocidade, pólvora e de ângulo, né? Se eu quero ultrapassar barreiras mais altas, eu tenho que aumentar o ângulo, mas em compensação o projétil vai cair mais perto, tá? Quando eu coloco ele mais baixo, o ângulo mais baixo, eu consigo lançar ele mais longe, mas ele não vai passar por barreiras. E essa estrutura que era fundamental nos combates antigos, ela foi muito, muito estudada na época. Se algum dia vocês tiverem a possibilidade de ver em alguma biblioteca a obra completa, por exemplo, do Galileu Galilei, vocês vão ver que o maior livro é o de balística, né? Infelizmente, como tinha um interesse bélico, né, tanto de ataque quanto de defesa, acabava sendo um assunto dos mais relevantes, né? Hoje a gente usa-se ainda a balística, mas o controle sobre os lançamentos é muito mais preciso, muito maior, e inclusive os tiros de canhão eles têm uma precisão muito diferente, né? Você não tem mais injeção de pólvora lá, né? A pólvora já está injetada no projétil, né? É o mesmo processo do revólver, né? Você só dá uma pancada onde a pólvora está armazenada para que ela exploda e lance o projétil. Então, o controle é bem diferente daquele do canhão antigo, tá? Mas é um assunto que hoje, enfim, a gente tem projétil no lançamento de bola, raquete de tênis, né? Mas só para vocês entenderem que a nomenclatura ela é proveniente desse período aí em que era um lançamento de canhões, tá? As maiores revoluções foram feitas nas guerras, né, professor? Sim, infelizmente, né? Tanto na medicina quanto na engenharia. E nessa época aí dos canhões antigos, uma curiosidade o que era o projétil? O projétil não explodia, ele era essencialmente uma bola de metal pesada. E ele tinha um efeito muito pequeno localmente. O objetivo deles era rolar essa bola pesada e grande, rodando. Ela era devastadora, porque ela ia esmagando gente, ela ia esmagando equipamento. Arrancando Então, perna. arrancando perna, exato. Então, a maneira de fazer o processo de alvo era muito diferente. Você tinha que lançar ela antes do alvo para ela ir rolando e fazendo a devastação. E ela não funcionava. Isso é até curioso para vocês entenderem algumas jogadas em filme, né? É, Por que o combate na areia da praia ele não usava canhão? Você vai ver isso em filme. Porque não funciona. Na areia da praia ela bate e fica, né? Então, às vezes você se pergunta no filme, pô, os caras tinham um canhão e tem um desembarque e eles não bombardeavam. Não, não adianta nada, né? Ela bate e fica. O que eles usavam em alguns momentos nessas situações mais próximas e em situações de defesa noturna, existia a bala de pedra. Estranho. Eram canhões um pouco menores e era uma bola de pedra que ela, quando a pólvora era detonada, ela despedaçava essa pedra e jogava estilhaço para tudo quanto era lado.
Então ela tinha uma função bem diferente, né? Por exemplo, os caras que ficavam defendendo as bases dos castelos, eles tinham umas frestinhas pequenas no térreo, né? E quando eles sentiam alguma movimentação noturna, algum barulho, eles enfiavam esses canhões pequenininhos e disparavam essa bala de pedra para acertar o que tivesse nas imediações, sem saber o Tiro de que era. 12 ali, né? Um tiro de 12, exatamente. É o mesmo princípio, né? Hoje você faz isso com várias bilhas, né? Vários projetos metálicos, eles faziam isso com pedra. Estourava a pedra e jogava cascalho para tudo quanto era lado. Mas era infelizmente, uma técnica que era bastante usada, né? Essa previsão aí, artilharia, como fazer para ela acertar o inimigo, foi a origem do estudo do movimento de projéteis. Claro que ele pode ser bastante complexo quando a gente leva em conta o vento, vento contra, vento a favor, algumas curiosidades, né? Infelizmente, que vinha para nossa terra não eram os melhores engenheiros, né? Já desde essa época. Existe em Santa Catarina uma península que os portugueses chamavam de um triângulo de fogo, onde eles fizeram, deixa eu botar na lousa que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu visitei esse lugar e ri muito com a história quando o guia contou. É uma baía, né? Precisa compartilhar a tela, né? Senão ninguém vê, eu fico falando sozinho. É uma baíazinha, né? Você tem assim um recuo de terra, né? Aqui tudo água, né? O mar está aqui, né? O porto ficava aqui. Né? Um porto não muito grande. Para a época era grande. Então os caras fizeram o seguinte: eles colocaram um ninho de canhões aqui, outro aqui e outro por aqui, perto do porto. Os canhões estão lá, inclusive, para visitação até hoje. E a ideia aqui era a seguinte: por que triângulo de fogo? De qualquer ponto em que um barco tentasse entrar para chegar no porto, eles conseguiriam deter. Mas os caras erraram feio no cálculo. E os canhões não acertavam o meio. Então, o que que aconteceu? Ora, pois, entrou um navio aqui no meio, com canhões para um lado e para o outro, e destruiu os canhões de todos os lados e invadiu o porto. Os caras não testaram para ver se os canhões que eles colocaram aqui realmente tinham alcance em acertar qualquer ponto aqui do meio. Então, o miolo era vulnerável, bastou um navio carregado de canhões dos dois lados entrar aqui para dominar esse porto. E os espanhóis tomaram o porto e passou a ser um domínio espanhol aí. E era um ponto estratégico para comércio, para carga e descarga de material, né? Então, isso é um exemplo curioso dos nossos antepassados. É um lugar bastante interessante de visitar. Os canhões estão Faltou lá. uns físicos lá para dar uma força para eles, né, professor? Nossa, a engenharia bélica portuguesa era realmente uma tragédia, viu? Eu não sei se a que ficava em Portugal funcionava melhor, mas a que vinha para o Brasil tem várias mancadas desse tipo na história, viu? Eu acho que eles mandavam para a colônia o cara que não queria, que eles não queriam mais trabalhando na sede, e aí dava nisso, né? Legal. Vamos fazer mais um exemplo? O Reginaldo reclamou ali, disse que está confuso ainda. Vamos fazer agora um exercício um pouquinho mais. Aliás, antes de fazer esse, vamos fazer um outro aqui. Vamos mudar só o ângulo para ver o efeito? É porque o outro não é mais terra a terra. E se eu lançasse o objeto não de 30, mas de 60 graus? O que que iria acontecer? Vamos comparar. É o mesmo exercício, só que agora. Eu compartilhei janela. Preciso descompartilhar. Compartilhar a tela agora. Ok. Melhor. Tá? A gente agora vai pegar o mesmo lançador, tá? Só que a gente vai inclinar um pouco mais. A gente vai inclinar para 60 graus. Né? A gente vai colocar esse objeto um lançamento um pouco mais inclinado. Vamos ver o que que vai mudar aqui. Olha só.
Vamos calcular as mesmas coisas, tá? Altura máxima, alcance e tempo de voo. Tá? O que vai mudar? A gente vai continuar com x0 igual a y0 igual a 0, lançamento a partir da origem. Vamos continuar com 30 metros por segundo de velocidade inicial, mas a gente vai dobrar o ângulo vai passar para 60 graus. E aí, a inversão que ocorre é que agora o seno de 60 graus, que é igual a meio. Ups, perdão. O seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus, que é igual a 1 meio. Tá? Ele inverte. Qual vai ser o efeito dessa mudança, dessa inversão de ângulo, lá no nosso alcance, altura máxima, etc. Vamos ver aqui. Em termos de equações, o que vai acontecer? Posição x, posição inicial 0, velocidade inicial 30, cosseno do ângulo 1 meio, tá? Vezes o tempo. Coordenada y, coordenada inicial 0, velocidade inicial 30, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, vezes o tempo, menos 1 meio da aceleração, continuamos arredondando para 10. Tá? Velocidade y, em qualquer instante, a velocidade inicial 30, raiz de 3 sobre 2. Repito, quem quiser carregar seno e cosseno, depois jogar na calculadora também, tranquilo, tá? Menos gravidade vezes tempo. E por último, Torricelli, relacionando velocidade, velocidade y inicial, então agora raiz de 3 sobre 2, né? Ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, posição menos posição inicial 0. Então isso aqui vai ter um impacto grande no alcance e na altura máxima, tá? A gente vai ter uma inversão aí dos valores. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos começar calculando a altura máxima. A altura máxima a gente calcula a partir de Torricelli, é o jeito mais fácil, né? Porque a gente vai calcular qual o valor de y para o qual velocidade 0. Então, 0 ao quadrado. Aqui agora 15, né? 30 dividido por 2, 15 raiz de 3 ao quadrado, menos 20 altura máxima. Então, 20h passa para o outro lado, mudando de sinal. Aqui vai ficar o 225, né? O 15 ao quadrado, vezes 3. A raiz de 3 ao quadrado é 3. Logo, a altura máxima vai ser de 225 vezes 3 dividido por 20. Ou seja, 3 vezes a altura máxima anterior, né? 3 vezes 11, 11,25. Nós temos aí aproximadamente 33,8 metros de altura. Então, ao mudar de 30 para 60 graus, a gente triplicou a altura máxima. Tá? E o tempo de voo, será que ele muda? Vamos ver. Tempo de voo, o jeito mais fácil de calcular é a partir aqui da velocidade final, né? Ou também podemos calcular a partir daqui do y. Nesse caso, tanto faz. Vamos fazer do y, olha só. Quando a altura for 0, partindo daqui, tá? Quando o objeto voltar para a Terra, altura 0, ele que saiu de 15
raiz de 3 metros por segundo de velocidade, chegou no tempo de voo. Então, menos 5, tempo de voo quadrado. Isso significa, então, 15 raiz de 3 menos 5 tempo de voo, vezes tempo de voo, só coloquei em evidência, igual a 0. Logo, isso aqui precisa ser 0. Tá? Então, 5 tempo de voo vai ser igual a 15 raiz de 3, logo o tempo de voo é igual a 15 raiz de 3 dividido por 5, que dá 3 raiz de 3 segundos, né? Portanto, um tempo mais longo, né? O tempo saltou de 3 segundos para 5,2 segundos de voo. Então, o objeto voa 3 vezes mais alto, quase 2 vezes mais longo em termos de tempo. E o que que acontece com o... Só um minutinho que eu vou interromper uma revolução canina aqui. Já volto. Pronto, encerrado o comitê de saudação canina aqui. Então, olha só, o objeto ele foi bem mais alto, demora mais tempo, e o que que vai acontecer com o alcance dele? O alcance, lembrando, é a coordenada x no tempo de voo. Então, nós temos ali que é 30 dividido por 2, né, 15, vezes o tempo de voo, tá? Vezes o 3 raiz de 3 ou 5,2, como preferirem. Então, isso vai dar quanto? Ó? 15 vezes 5,2. Isso vai dar 78 metros. Mudou alguma coisa? De alcance não mudou nada, né? É o mesmo alcance, tá? Então, quando o objeto é lançado de 30 graus, ele faz um voo mais rápido e mais baixo, e chega a 78 metros. Quando eu lanço com 60 graus, ele passa, né? Ele vai muito mais alto, ele pode ultrapassar uma barreira 3 vezes maior do que no primeiro caso, mas ele demora mais tempo, mas chega no mesmo ponto. Ok? Onde ele chegaria no alcance mais distante? Com 45 graus. Então, a gente vai fazer isso em exercícios. Com 45 graus, ele voa, ele tem um voo de altura intermediária, entre 30 e 60, e é aquele de maior alcance. Tá? Deixa eu botar aqui figura 2, para depois compartilhar isso com vocês. Vamos ver agora o outro caso que está lá nos nossos slides, tá? Eu pulei. E o que que acontece agora se o objeto for lançado com esses 30 metros por segundo, mas de uma certa altura e formando um ângulo de 0 graus com a horizontal? Que
raio de lançamento seria esse? Simples, tá? De entender. Agora a situação é a seguinte. Você está num ponto a 20 metros de altura em relação ao solo, tá? E vai lançar o objeto assim, a 0 graus com a horizontal. Esse é o V0. O que vai acontecer? Esse objeto não vai subir, ele vai só se deslocar da esquerda para a direita e sempre descendo, tá? E aí a gente vai calcular o alcance. Qual é a altura máxima? Nesse caso, a altura máxima é a altura do lançamento, é de 20 metros, tá? Velocidade 30 metros por segundo, ok. Cosseno de 0 graus é mais 1. Seno de 0 graus é 0, ou seja, ele só tem componente horizontal na velocidade, a velocidade inicial, né? A velocidade inicial em y é 0. Então as equações para esse movimento vão ficar assim, ó, partindo lá das equações gerais que a gente vem usando. Coordenada x. Lembrando que a gente está colocando o zero sempre aqui embaixo, tá? Então o observador inercial está aqui. Essas equações são a observação desse simpático observador aqui no zero, né? A posição inicial do objeto no eixo x é 0, tá? Velocidade inicial dele é o próprio 30 vezes o tempo. Coordenada y. Y0 não é 0, ele é lançado de 20 metros. A velocidade inicial y, essa sim é 0, porque seno de 0 é 0. Então, menos 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Velocidade y no tempo. A velocidade inicial é 0, então fica só menos 10t. Né? Ele vai ganhando velocidade na medida que o tempo passa, mas a velocidade apontando para baixo. E a equação de Torricelli, Vy ao quadrado igual V0y ao quadrado é 0, então menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. Cuidado, agora ele sai do 20, tá? Então, com isso aqui, a gente pode responder as duas perguntas, né? Qual é o tempo de voo e qual o alcance, já que a altura máxima não faz sentido, porque a altura máxima é aquela de onde ele partiu. A gente pode sim perguntar qual é a velocidade de chegada aqui embaixo. Velocidade y, isso sim, porque ela vai ser diferente, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode calcular isso, né? Tempo de voo é o tempo que demora para o objeto atingir 0. Então, vou usar essa equação aqui, ó. Né? Quando ele chegar no 0, esse projétil que foi lançado lá de 20 metros de altura, menos 5, terá encerrado o movimento, tempo de voo. Então, 5 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a 20. Logo, o tempo de voo vai ser igual a 20 dividido por 5, raiz quadrada disso, que vai dar 2 segundos. Então, o objeto vai demorar 2 segundos para chegar aqui. E aqui significa aonde? Em termos de distância, a gente vem aqui na equação da posição e vê que o alcance do objeto vai ser igual, então, a 30 vezes os 2 segundos, que vai dar, então, 60 metros de distância. E se eu quisesse calcular a velocidade do objeto? Tranquilo, tanto por aqui quanto por aqui. Se eu já sei o tempo de voo, né, menos 10 vezes 2, 20, menos 20 metros por segundo. Se eu quiser calcular por aqui, y igual a 0, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 20 ao quadrado, extrai a raiz, 20 também. Né? Então, ou por um caminho ou outro, velocidade y final, menos 10 vezes o tempo de voo, logo menos 10 vezes 2 segundos, o objeto vai chegar lá embaixo com uma velocidade de menos 20 metros por segundo, tá ok?
Dúvidas, comentários? Deixa eu salvar essa figura aqui como número 3, tá? E eu já vou disponibilizar essas figuras para vocês. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.